Eu não sei se você faz isso na mão ou se já usa um plugin, mas uma das automações que o pessoal mais me pede, tanto no canal aqui do YouTube, quanto na comunidade de alunos do meu curso, é essa para automatizar a modelagem de conduítes entre pontos. E finalmente eu vim aqui te trazer essa solução de como você faz passo a passo do zero absoluto. O funcionamento é muito simples. A gente simplesmente vai selecionar aqui o ponto da parede, que no meu caso aqui, por exemplo, vai ser essa tomada, e a gente seleciona o ponto do teto, que no meu caso é essa caixa octogonal aqui. Depois de eu selecionar esses dois pontos, eu vou clicar aqui em executar aqui no cantinho e depois de alguns segundos ele vai modelar para mim exatamente o conduíte entre esse ponto aqui da parede e o ponto aqui do teto. Então percebe que ele já conecta todos os elementos, ele conecta aqui a tomada e conecta esse ponto aqui de luz e também cria essas conexões 100% automatizado. É uma rotina muito bacana que com certeza você vai usar no seu dia a dia. Ó, vou fazer outro exemplo aqui, ó. Cliquei aqui nessa outra tomada, automaticamente ele vai lá e conecta para mim lá no teto, ó. Que bacana, ó. Então a gente fez aqui em poucos cliques essa modelagem aqui completa desses conduítes até o ponto do teto. Opa, aqui é o Felipe e o meu objetivo aqui com esse canal é ensinar projetistas a programarem no Revit, seja utilizando o Dynamo ou seja utilizando scripts em Python. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar essa rotina para a gente conseguir modelar o conduíte de forma totalmente automatizada entre o ponto de parede, no caso aqui pode ser uma tomada, pode ser um interruptor, e o ponto de luz do teto. No seu caso aí pode variar a família que você vai utilizar, mas o princípio aqui segue o mesmo. Bom, e antes da gente partir para o Dynamo, eu trouxe aqui essa apresentação para explicar para você como que a lógica funciona, né? Como que a gente vai construir essa rotina lá no Dynamo. Isso é muito importante você ter em mente assim como que vai funcionar, porque daí quando a gente chega lá no Dynamo, a gente tem que basicamente lidar ali com os nós, mas a ideia principal a gente pensa antes para a gente não ter muitas dificuldades lá no Dynamo, tá? Então a ideia aqui é a gente fazer essa modelagem partindo aqui da tomada, ou no caso o interruptor, e indo até o ponto de luz, tá? Para a gente fazer essa modelagem, a gente vai ter que criar essa linha do conduíte, tá? Depois eu vou te mostrar que no meu pacote de nós, a gente tem um nó que ele modela um conduíte a partir de linhas, tá? Então o conceito aqui é a gente criar essa linha. Para eu criar essa linha, eu vou começar partindo dos pontos. Então eu tenho aqui, por exemplo, o meu ponto A, que é o ponto aqui de partida, né? Que a gente começa lá na tomada. E a gente tem o ponto B, que é o nosso ponto do teto, que é o ponto ali de luz, tá? Para a gente conectar esses dois, a gente vai ter que gerar essas duas linhas, basicamente, tá? A gente vai ter que gerar uma linha aqui vertical e a gente vai ter que gerar uma outra linha que sai do ponto B e se encontra com essa linha aqui que parte do ponto A. Mas se você for perceber aqui, ó, eu tenho aqui, na verdade, 3 pontos, né? Porque eu tenho aqui uma linha saindo daqui e eu tenho outra linha saindo daqui e elas se encontram nesse terceiro ponto. Esse terceiro ponto a gente vai chamar aqui de ponto C, tá? Que é basicamente o encontro da linha do ponto A com a linha do ponto B, tá? E aí a gente vai criar basicamente ali duas linhas, tá? Depois eu vou te mostrar que a gente vai criar uma terceira linha, mas ela é mais complementar, tá? Basicamente aqui funciona dessa forma. A gente vai ter a linha que parte do ponto A até o ponto C, que seria essa linha saindo da tomada e indo até aqui, como se fosse ali a laje, né? O piso. E a gente tem a linha que parte do ponto C e vai até o ponto D, que seria o nosso ponto de luz do teto, tá? Então, o princípio básico é isso, gente. Não é muito complexo aqui nesse caso não, tá? A gente tem que focar basicamente em encontrar esses pontos e aí desses pontos a gente vai criar essas linhas para daí sim a gente conseguir modelar esses conduítes, tá? E como que a gente cria esses pontos? Bora lá abrir o Dynamo para a gente começar a criar essa nossa rotina. Bom, eu vou aqui no Revit, nós vamos aqui em gerenciar, vou até fechar o meu reprodutor do Dynamo aqui que estava aberto. E vou clicar aqui em cima, aqui ó, em Dynamo. Eu vou abrir aqui o meu Dynamo, ele vai levar alguns segundos para abrir. Bom, e com o Dynamo aqui aberto, a gente vai clicar aqui em New para a gente iniciar uma nova rotina, tá? E aí eu tenho aqui a minha Workspace no Dynamo.
E aí a gente vai começar a colocar os nós aqui para começar a criar essas geometrias, tá? Eu vou começar aqui primeiro selecionando o meu ponto da parede e selecionando também o meu ponto do teto, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou partir dessa mesma tomada aqui que eu tinha te mostrado. Eu vou aqui no Dynamo, eu vou clicar com o botão direito aqui na minha Workspace e eu vou aqui colocar Select Model Element, tá? Que ele vai deixar você selecionar um elemento. Tem outra forma de você fazer isso aqui, indo aqui em Revit, aqui na pastinha da Library, e aí você acessa essa pastinha aqui que é Selection, tá? Aqui em Selection a gente vai ter alguns métodos de seleção de elementos. Então a gente vai ter aqui para selecionar elementos a partir de uma categoria, selecionar vários elementos, enfim, tem várias aplicações aqui que você pode fazer, tá? Nesse meu caso aqui, como é um exemplo mais simples, eu vou selecionar só um elemento e eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para eu conseguir criar dois nós, para daí eu selecionar a parede, né, o ponto da parede, que no caso é a minha tomada, ó, seleciono, e aí eu clico aqui nesse botão de Select e vou lá e seleciono o meu ponto de luz do teto. Eu vou ter aqui duas seleções, vou ter dois elementos. Se eu apertar aqui em Run, se você estiver no modo automático, aqui no cantinho, ó, muda para o modo manual, tá? Que daí vai ficar melhor de você conseguir acompanhar. E aí eu vou aqui em Run, ou aperto F5, e ele vai me entregar os meus dois elementos. Pronto, eu trouxe aqui os meus elementos do Revit aqui para dentro do Dynamo, tá? O próximo passo agora é a gente encontrar o ponto A e o ponto B, né? Que seria o ponto A. Vamos voltar aqui o slide para a gente não se confundir. Eu tenho aqui, ó, o ponto A, que seria a minha tomada, e eu tenho aqui o ponto... Deixa eu esconder esse. Eu tenho aqui esse ponto B, que seria o nosso ponto de luz do teto, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Tem um nó aqui, ó, do meu pacote, o meu pacote de nós, que é o Beam Coder Node. Se você não tiver esse pacote ainda, você vai aqui em Package, e aí você vai aqui em Package Manager, ou Search for a Package, tá? Dependendo aí da sua versão do Revit. E aí você vai aqui, ó, e pesquisa aqui pelo nó Beam Coder Nodes 2.x, tá? É esse nó aqui, ó, que aparece aqui, ó, 2.x, tá? Vocês vão ver aqui que ele tá com bastante download, é esse aqui mais representativo. Acho que até tem outro lá, mas não é o que eu vou utilizar, tá? É o 2.x. Você vai clicar aqui em Install, tá? Para daí você instalar o meu pacote e aí ele vai aparecer aqui nessa pastinha aqui de Add-ons para você, tá? E nesse meu pacote, a gente tem um nó aqui, ó, que é para pegar os conectores desses meus elementos. Para eu pegar os conectores, eu vou aqui em Revit e vou aqui em Connectors, tá? E nessa pastinha aqui de Connectors, a gente vai ter esse nó aqui, ó, que ele vai extrair algumas informações de conectores dos meus elementos, ó. Se eu clicar aqui em F5, ele vai me dar uma lista de conectores, vai me dar uma lista de pontos, vai me dar uma lista de diâmetros, enfim, todas as informações dos conectores, que é o que a gente vai usar aqui, né, para conectar esses conduítes. Se você clicar nesse nó, digitar Ctrl B e for aqui nesse cantinho aqui, ó, peraí que não está aparecendo aqui na tela, você vai nesse cantinho aqui direito, ó, ele vai mostrar para você, ó, quando você reproduzir, nesse caso aqui ele não está me mostrando. Ah, tá aqui no cantinho, ó, tá aqui escondido, ó. Ele mostra lá os pontos, tá? Eu vou colocar o outro ali, porque daí provavelmente ele vai aparecer os dois. Então, deixa eu conectar outro aqui. Vou selecionar os dois. Ele tá difícil mesmo pra... Bom, deixa eu tentar aproximar. Aí, fechou. Tá vendo esses pontos aqui, ó? Cada ponto desse... Ó, vê se não parece o desenhozinho da tomada, né? Cada ponto desse é um conector, tá? E aí, se eu for ver aqui a tomada, ele vai ter esses aqui. E se eu for lá em cima, ó, lá no meu ponto de luz, ele vai ter os conectores também do meu ponto de luz, né? Que fazem ali mais ou menos o formato, ó. Até se você for aqui no Revit, ó, ele vai ter esses pontinhos azuis, ó. Que é basicamente os conectores, tá? Então, eu tenho aqui na tomada os conectores azuis ali, ó, que são esses pontinhos. E tem esses outros aqui do ponto de luz também, tá? Bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar... Dentre todos esses pontos, eu tenho que filtrar qual que vai ser o meu ponto A e qual que vai ser o meu ponto B, tá? Para o meu ponto A, eu vou fazer o seguinte. Como eu estou conectando uma tomada que está embaixo
até um ponto de luz que está em cima, tá? Nesse caso, eu vou fazer um filtro para eu pegar o conector que está mais acima e filtrar também pelo diâmetro, porque se eu for ver aqui, ó, eu tenho o diâmetro de 20 e 25 milímetros, mas eu quero pegar aqui, nesse meu caso, eu vou pegar o de 25 porque é o diâmetro que atende no meu ponto de luz, tá? Tem algumas formas mais completas para você fazer esse filtro, para ele pegar o ponto aqui automático, e aí você fazer, por exemplo, para você conseguir conectar uma tomada com uma tomada, independente da situação. Mas nessa aula eu vou te abordar mais esses exemplos simples para você pegar a ideia, tá? E aí até o final da aula eu te explico como que você pode chegar na solução que você quiser, dependente qual for o elemento, tá? Você vai conseguir conectar qualquer tipo de elemento, tá? Mas, por enquanto, vamos começar com esse exemplo aqui. Para eu pegar o meu ponto A, eu vou fazer o seguinte. Bom, cada ponto desse aqui da tomada, ele tem uma coordenada x, y e z. E se você for parar para analisar, se a gente for pegar a coordenada z, que é referente à altura, esses pontos aqui que estão mais em cima, eles têm uma coordenada z maior. Concorda comigo? Porque se eu pegar a coordenada z de cada um desses, eles vão ter alturas diferentes. Agora, se eu pegar essas daqui do topo, elas que vão ter as maiores alturas, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui os meus conectores da minha tomada, e a gente tem várias saídas aqui, ó. A saída de connectors, points, direction, connected elements, diameter e system type. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os meus pontos e eu vou chamar a coordenada z desses pontos e ele vai ter aqui uns valores. Como que eu faço para ele reportar o ponto que está mais alto? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um nó aqui, ó, que é o list sort by key. Com esse nó, eu coloco um valor-chave e coloco uma lista. E ele vai ordenar os meus valores com base nesse valor-chave. Então, ele vai pegar esse valor-chave e vai ordenar, vai botar em ordem crescente, tá? E aí, se você for pegar lá no final da lista, a gente vai ter os últimos dois aqui, ó, que são os conectores que a gente quer encontrar, tá? Então, isso tudo eu fiz para a gente conseguir filtrar aquele conector. Mas, se você for ver, né, a gente tem dois conectores com as mesmas alturas. E faz sentido, né? Porque se você for ver aqui na tomada, né, a gente tem esses dois conectores aqui. Mas eu quero fazer um filtro para ele pegar somente o que tem aqui a porta de 25 milímetros, tá? Para daí justamente a gente conseguir compatibilizar com esse ponto de luz aqui do teto. Para eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar isso aqui um pouco de canto aqui. E eu vou pegar aqui os diâmetros desses meus conectores. No caso aqui, que está nessa porta aqui, ó, de diâmetro. E vou comparar se é igual a 25 ou não. Então, para eu comparar, eu vou usar um nó aqui de igualdade, igual, igual. E aí eu comparo se esses nós, se no caso esses conectores, eles são iguais a 25 ou não. E aqui eu já consigo fazer um filtro para ele conseguir me reportar somente os que são de 25. Então, não me interessam os conectores de 32 e 20. Não, eu só quero de 25, tá? E aí aqui sim, a gente consegue fazer um filtro. Para você fazer um filtro, você vai usar um filtro por mask, um filtro booleano. Então, a gente vai botar basicamente aqui os itens que a gente quer filtrar e os valores booleanos. Então, se eu botar aqui os itens que eu quero filtrar ou colocar os diâmetros, ele vai me retornar os diâmetros de 25. Mas nesse caso aqui, eu não quero usar o diâmetro. Eu quero usar os conectores, para justamente a gente conseguir conectar um elemento no outro, tá? Então, em vez de eu colocar aqui a lista dos diâmetros, eu vou colocar a lista aqui dos conectores, tá? E aí, feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai passar por essa lista aqui e ele vai me retornar aqui em in somente os que são iguais a 25, tá? Que é o critério aqui que eu botei, que no caso aqui é a saída true. Então, ele vai me filtrar aqui, ó, em uma lista os conectores que são iguais a 25 milímetros e outra lista os conectores que são diferentes de 25. Tá? E aí você deve estar se perguntando, meu Deus, Felipe, eu vou ter que decorar isso tudo? Não, gente. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês, ó. Quem é aluno do meu curso, que eu vou explicar com mais detalhes até o final do vídeo, tem aqui, ó, um banco de combinações de nós.
E aí, nesse caso, facilita demais, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tô aqui na parte de listas, eu quero filtrar um item por uma condição. Então, no meu caso ali dos conectores, eu queria filtrar por diâmetro. Como é que eu faço? Simples, ó. Aqui na parte de listas, a gente tem aqui um nó que é o filtrar itens por condição. E aí ele explica exatamente o que você precisa saber, passo a passo, para você implementar esse nó aqui. Então ele te entrega a solução, ó. Usa esse nó e esse nó ele funciona de tal forma, tá? Então tem uma série de combinações aqui de nós para você verificar. Aquele lá que eu te mostrei, por exemplo, ó, para a gente ordenar itens por valor, ó, a gente tem uma combinação aqui, ó, que utiliza exatamente aquele nó lá que eu te mostrei, ó, esse list sort by key. E aqui tá tudo bem explicadinho. Então é um material excelente, principalmente para quem está começando. Tem muita coisa pronta aqui, ó. Por exemplo, trabalhar com dados para Excel, inserir uma cota. Como é que eu faço para inserir uma cota? Que nós que eu uso, né? Inserir uma tag, inserir um texto, item de detalhe, enfim, uma infinidade de combinações aqui que é um material exclusivo para alunos do meu curso Método AutoRevit. E nesse curso eu explico do zero todos os fundamentos do Dynamo, passo a passo, tudo o que você precisa saber com exemplos práticos de quem trabalha com o projeto, tá? Então, se você quer aprender de fato a criar qualquer tipo de automação no Revit com o Dynamo, clica aqui no link que está no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo para você conhecer o meu curso, tá? Bom, e voltando aqui, né? Eu fiz aqui o meu filtro, beleza? Agora eu tenho aqui os conectores que têm um diâmetro igual a 25, beleza? Agora, para eu filtrar esses conectores, para a gente pegar somente aqueles que estão na parte de cima, aí sim eu vou pegar a localização deles. Então eu vou pegar esse meu conector aqui, ó, e eu vou fazer o seguinte. Você vai baixar aí também um pacote que se chama Map Over. Esse pacote é muito interessante para quem trabalha com map, tá? Ele tem bastante aplicação de conectores, de funções map, é bem legal, tá? Se você for baixar esse pacote aqui, ó, do Map Over, deixa eu voltar aqui a minha tela, a gente vai ter aqui na parte de Revit, vamos ter aqui em Connectors, e vamos aqui em Connector de novo, ele vai ter algumas propriedades de conectores. Dentre essas propriedades, a gente vai ter um nó aqui, ó, que se chama Location. Ele vai te dar a localização do meu conector. Olha só que legal. Então ele trouxe aqui para mim, ó, as localizações somente dos meus conectores que tem o diâmetro igual a 25, ó. Então não sei se você está conseguindo reparar bem aí na tela, mas a gente tem uns pontinhos aqui que estão em azul, ó. A gente tem aqui uns que estão em preto e esses que estão em azul. Então esses aqui são justamente meus conectores de 25, tá? Agora ficou fácil. A gente pode entrar aqui com esse nó aqui, ó, do List Sort by Key. E eu coloco aqui o meu ponto aqui, o ponto Z. E a minha lista de elementos que eu quero filtrar, na verdade, vão ser os conectores, né? Então beleza, coloco aqui em conector. E aí agora sim, ó, eu tenho aqui os meus itens organizados por altura, e agora eu tenho apenas uma altura do meu conector de 25, que é o meu último item, tá? Então, para eu pegar esse último item somente, eu vou usar um nó aqui, ó, que é o last item, list.last item. Então, eu vou pegar uma lista e ele vai me retornar apenas o último item. Então, eu tenho aqui o meu conector que eu vou utilizar para conectar a minha tomada lá com o meu ponto de luz, tá? Pô, show de bola. Dá até para você ver, ó. Se eu colocar aqui em Ctrl+C, Ctrl+V, ó, Location, a gente vai ter aqui exatamente o meu conector de cima, ó. Ele ficou azulzinho aqui. Então, beleza. Pô, show. Encontrei o meu ponto A. Como que eu faço agora para encontrar o meu ponto B, né? Meu ponto B aqui do meu ponto de luz. Para você encontrar o ponto B, é mais fácil ainda, tá? Por quê? Concorda comigo que a gente sempre vai fazer uma conexão por pontos aqui que estão mais próximos do meu conector, né? Então, por exemplo, eu quero saber, dentre esses pontos aqui, qual que está mais próximo da minha tomada, tá? Para eu saber isso, eu vou fazer o seguinte, vou pegar os meus pontos aqui do meu ponto de luz e eu vou verificar a distância de cada um deles em relação ao meu ponto lá da tomada, o meu ponto A. Eu vou até colocar uma notinha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma nota, não, vou botar mais destacado ainda, vou botar aqui para vocês, ó. Esse aqui vai ser o meu ponto A, show. Tenho aqui o meu ponto A e eu quero saber a distância do ponto A para os pontos B,
que são os candidatos a ponto B, né? Eu vou chamar aqui um nó que é o geometry.distance. E desse nó, a gente vai conectar primeiro o nosso ponto A e vamos conectar os outros pontos. Então, eu vou ter aqui a distância entre cada um deles, tá? Ah, só o seguinte, tá? Eu vou ter que pegar a localização do meu ponto A, né? Eu não consigo comparar diretamente o meu conector. Então, eu pego a localização, coloco aqui, ó. E ele vai calcular essa distância. Mas daí, eu tenho que fazer com que ele calcule a distância de todos os meus pontos, né? Aqui ele só está calculando dos primeiros. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou configurar esse nó aqui para ele rodar várias vezes, para ele ficar se repetindo até acabar a minha lista de pontos. Para eu fazer isso, eu clico aqui com o botão direito, vou aqui em Lacing e coloco Longest. E aí, ele vai calcular a distância entre o ponto A em relação a todos os meus candidatos a ponto B. E nesse caso aqui, só me interessa a menor distância. Eu posso fazer que nem eu te mostrei aqui, ó, pegar o List Sort by Key, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, um nó que se chama Minimum Item, e ele vai me retornar exatamente o que tem a menor distância. Beleza. Mas eu não sei qual que é o conector aqui, né? Para eu saber qual que é o conector, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar um nó aqui, ó, que se chama Index Off. Esse nó, eu vou pegar o meu item e vou pegar uma lista e ele vai me dizer exatamente qual que é o índice desse item naquela lista. Então, no meu caso aqui, ó, o 276.91, ele é o item 7, tá? Então, pô, perfeito. E aí, para eu resgatar o meu conector lá, que seria o meu ponto B, eu vou chamar aqui, ó, um nó que é o getItemAtIndex. Daí eu chamo o meu index, que seria o meu índice, e eu boto lá os meus conectores, ó, connectors. Boto aqui, show. Aí boto aqui F5 e ele me retratou aqui o nosso ponto B. Se eu pegar aqui, ó, um location de novo, eu consigo ver a exata localização do meu ponto B, ó. Vamos até fazer o seguinte, ó, eu vou juntar esses dois aqui no mesmo grupo, ó. Esse aqui é o nosso ponto A. E vamos criar um outro grupo aqui, ó, do nosso ponto B. Vou botar aqui para baixo. Vou clicar aqui. Ponto B. Ponto B. Show. Ah, gente, se você está na dúvida como que eu faço para criar esse grupo aqui com esse seletorzinho aqui, eu vou deixar aqui em cima uma indicação de vídeo para você assistir, que eu ensino a fazer isso aqui, tá? Então tá, beleza, eu tenho aqui o meu ponto B, ó, se eu for pegar a localização, ele puxa esse pontinho aqui. Pô, maravilha. Agora, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, eu vou ter que criar o nosso ponto C, para daí a gente conseguir criar a linha, né? Para eu criar o ponto C, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, para eu obter esse ponto C, eu vou deslocar o meu ponto A da diferença de altura entre o ponto B e o ponto A. Então pensa só, o meu ponto C, ele está exatamente projetado acima do meu ponto A, certo? E aí, se eu pegar aqui, ó, essa diferença do ponto B para o ponto A, vai ser exatamente essa altura que ele vai se deslocar, tá? Então, para eu deslocar primeiro o meu ponto, eu vou usar, deixa eu botar um pouquinho mais para cá, boto aqui o meu ponto B, beleza. Ó, tá aqui o ponto A e o ponto B. Eu vou usar aqui um nó que se chama Translate, Geometry Translate, que é esse aqui, tá? E ele vai ter aqui um Geometry, um Direction e um Distance, tá? A geometria que eu vou usar nesse caso é o ponto de localização do ponto A, que seria este daqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, em Geometry. A distância vai ser a diferença da cota do ponto B para o ponto A. Então eu vou pegar aqui, ó, o point Z, ponto Z. Eu pego aqui o point Z do ponto B e pego também o point Z do ponto A. Então coloco aqui point Z. Beleza. E aí eu vou ter esses dois pontos aqui. Ah, só a gente tem que botar aqui o ponto, né? Beleza, peguei aquela localização do ponto B, peguei o ponto Z. E agora a gente vai fazer uma subtração para a gente encontrar qual que é a diferença de altura dos dois. Então eu vou pegar o meu ponto B, tá? É sempre o x menos o y, tá? Então você vai pegar aqui... Na verdade aqui a gente pode fazer assim, ele vai dar um valor negativo, né? Mas aí a gente chama o valor de match abs, que ele vai te dar o módulo, né? O valor absoluto. Então, nesse caso aqui tanto faz, tá? Mas se eu pegar aqui, ó, o B menos o A,
ele vai dar essa distância aqui. Mas a gente pode fazer isso também ao contrário e só pegar aqui o módulo, tá? Então, beleza, eu tenho aqui a minha distância e a direção, gente. O que é essa direção? A direção, na verdade, é o nosso vetor do eixo Z, porque eu vou empurrar esse ponto para cima, eu vou deslocar esse ponto para cima. E eu vou usar aqui, nesse caso, o vector.z, z-axis, tá? Então, eu vou usar o meu vetor do eixo Z e vou projetar esse ponto para cima. Ó. E aí, feito isso, ó, olha só que legal, a gente tem aqui o nosso ponto C, ó. Pô, bacana, né? Agora sim, ó. Então, eu vou até nomear ele aqui, ó. Nesse caso, a gente não precisa de conector, né? Porque, na verdade, esse ponto ele não se conecta com outro elemento, né? É só um ponto mesmo para a gente conseguir criar a linha. Então, beleza. Eu vou até renomear ele aqui, ó. Vou botar como ponto C. Show. Ponto C, beleza. Agora, pô, agora tá simples, né? A gente vai criar uma linha do ponto A até o ponto B, ponto C, perdão. E depois a gente vai criar uma linha do ponto C até o ponto B. Então, vamos fazer isso? Bora lá. Vou chamar aqui um nó, que é o line.byStartPointEndPoint. No meu caso aqui, a linha, vamos criar aqui primeiro, né? Vamos botar aqui o grupo, vamos botar uma corzinha diferente. Linha A até o C. Show. Linha C vai ser, o start point dela vai ser o ponto de localização do meu ponto A. Então, a gente pega aqui. E o end point, onde ela termina, vai ser o nosso ponto C, que está aqui. E aí a gente vai criar essa linha C. Olha só. Pô, que massa, né? Criamos aqui a nossa linha AC. Agora a gente vai fazer o mesmo processo para criar a nossa linha CB. Então a gente vai... Vou até duplicar aqui, ó. E eu vou colocar aqui, ó, a nossa linha CB. CB. E nesse caso, ela vai começar no ponto C e vai terminar no ponto B, né? Então, beleza. Vamos fazer o que ele pede aqui. Ele começa no C e termina no B. Cadê o B? Tá aqui, ó. Sempre se atenta para você pegar a localização, porque é um ponto, tá? Não um conector aqui nesse caso. Show! Pô, maravilha, cara. Olha só. Pô, perfeito. Olha só. Então, criamos aqui nossas linhas. Agora, a gente transforma em conduíte, tá? Só uma coisa que eu quero fazer adicional aqui para ficar melhor aqui a modelagem é a gente criar uma linhazinha aqui, ó, reta, saindo do ponto B. Porque se você colocar um conduíte aqui direto, ele não vai fazer uma conexão muito legal, sabe? Ó, ele vai entrar meio de lado aqui. Então, é sempre legal a gente entrar com uma linhazinha aqui, para daí sim fazer essa conexão aqui. Como é que a gente vai fazer essa linhazinha? Bom, para eu criar essa linha, eu vou ter que pegar a direção do meu conector, do meu conector B. O que é a direção? Se você for entrar na família, cada família dessa aqui, ela tem os conectores e esses conectores eles têm uma setinha, né? Uma setinha que aponta para fora. Cada um tem uma setinha. Então, a gente vai usar essa setinha de direção. Para eu pegar a direção do meu conector, eu uso aqui esse nó de direction. Então, eu pego aqui a direção e eu vou pegar o nosso conector B. No nosso caso aqui, ó, é este daqui, tá? Não é o de baixo, é o nosso conector. E eu vou ter aqui uma direção. Tenho aqui a minha direção. Agora, eu vou pegar o seguinte. Eu vou criar esse mesmo nó aqui do Geometry Translate. Nesse caso, não vai ser ponto C, né? Vai ser, vamos botar aqui ponto D. E aí, eu vou pegar a direção sendo esse ponto aqui. E o meu ponto vai ser o ponto B, né? Porque eu vou pegar o meu ponto B e vou deslocar ele na direção ali do meu conector. Mostrando aqui vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu ponto D vai ser a geometria do ponto B, a localização, que vai ser deslocada ali em uma determinada distância. Essa distância, gente, vai variar no seu projeto, tá? Geralmente eu coloco aqui 50 centímetros, e aí seu projeto tem que estar em centímetros, tá? Vamos aqui em unidades, ó. Esse meu projeto aqui está em centímetros, tá? Se o seu projeto estiver em metros, aí você vai botar 0,5, tá? Mas o meu caso está em centímetros, vai ser 50 centímetros. Então, bota aqui em distância. E ele vai projetar esse ponto aqui pra mim, ó. Acho que ficou uma distância meio grande, né, galera? Vamos botar aqui uma distância de 20 centímetros, vai. Talvez... Vamos tentar 15. Beleza. Ó, projetei ele aqui. Agora, eu vou ter que fazer o seguinte. Essa minha linha daqui de cima, ela vai ter que ir do ponto C até o ponto D, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar CB, eu vou botar CD.
tá? E o meu endpoint vai ser o meu ponto D. Show. Beleza. Agora a gente vai criar uma linha do ponto D até o nosso ponto B de bola, né? Que seria essa linha aqui. Então, vou duplicar aqui e vou colocar aqui uma linha que é a nossa linha DB. Eu sei que pode ser um pouco complexo, galera, entender um pouco esse conceito, mas se for preciso, você volta aqui um pouquinho no vídeo para daí você conseguir acompanhar, tá? Você tem que estar mais ou menos no mesmo... tenta fazer junto comigo, tá? Às vezes até é bom você olhar no computador, porque daí você consegue fazer junto comigo, tá? Então tá. Coloco aqui a minha linha DB, e aí nesse caso o meu start point vai ser o nosso ponto D, e o endpoint vai ser o ponto B de bola. Show. Location. F5. Beleza. Agora sim, ó. Agora ele sai assim certinho. E a gente tem agora as nossas linhas para fazer o conduit. Bom. Ó, então percebe que aqui ele vai entrar retinho, ó. Pô, bem melhor, né? Fica um acabamento mais legal. Beleza. Agora, para a gente transformar essa linha aqui do conduit em conduit de fato, você vai usar o meu nó. Se a gente for aqui em Beancoder Nodes, a gente vai aqui em Revit, vamos ter aqui conduit. E aí eu tenho aqui um nó que se chama conduit by lines. Então ele transforma linhas em conduits. Então olha só que massa. Nesse meu caso aqui, eu vou juntar todas as minhas linhas em uma lista só. Então eu vou juntar a minha linha C, no caso essa vertical, vou juntar a minha linha CD, que é essa daqui, e vou juntar a minha linha DB, que é essa outra aqui. Tá? Então eu vou usar aqui um list join para a gente conseguir juntar todas essas listas. Vou dando aqui um mais para ele adicionar. Então linha C, linha CD, linha DB. Coloco aqui em lines. Show! O conduit type, você pode usar esse nó aqui, ó, que é o conduit type by name. E aí você vai dizer o nome do conduit. Nesse meu caso aqui, ó, eu tenho aqui um conduit. Deixa eu ver o conduit que eu tenho. Vamos aqui em sistemas. Vou acessar aqui elétrica. Conduit. Não tá deixando eu modelar. Bom, eu vou fazer aqui. Daí ele vai chamar aqui para eu conseguir selecionar. Aí eu vou pegar... Deixa eu ver. Vou pegar esse laranja aqui, ó. Então, copio o nome dele. Deletar. E aí aqui eu vou colocar uma string para eu colocar um texto, tá? String. Coloco aqui o nome. Boto aqui em name. Beleza. Aí ele vai criar para mim o tipo do conduit. Show. O nível vai ser o nível que você está modelando, tá? Você pode pegar aqui em levels, ó. E você pode botar aqui, por exemplo, o nível que você está usando. No meu caso aqui é o TR, tá? E o diâmetro a gente vai puxar lá do começo. No meu caso aqui, ó. Coloquei que era um diâmetro de 25. Então a gente clica aqui e levamos lá para frente para diâmetro. E aí ele vai gerar os nossos conduits, ó. Gerou aqui 3 famílias de conduits. E se eu for ver aqui, ó. Olha só. Estão modelados aqui os meus conduits. Pô, beleza. Agora, para a gente fechar, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que conectar esses conduits, né? Fazer isso aqui, ó. Colocar os nossos joelhos. E tenho que conectar eles com a tomada, né? E o ponto de luz, tá? Então, primeiro vamos conectar eles aqui, colocar as conexões. Fazer o seguinte, tá? Eu vou trazer esses conduits aqui tudo para uma lista só, tá? Para ficar mais organizado. Show. Coloco tudo em uma lista. E aí eu vou usar aqui, ó, na parte aqui do meu nó, aqui no meu nó você vai em Revit, e aí você vai aqui em Fittings, você vai ter aqui um Place Fittings. Esse nó aqui, ele vai pegar a sua lista de conduits e vai conectar eles, ó. Ele vai gerar essas curvas, ó, e pronto, ó. Criamos aqui as conexões. Show de bola. Agora eu vou ter que pegar o meu primeiro conduit e vou pegar também o último conduit e vou conectar com esses pontos aqui. Para eu fazer isso, a gente vai usar um nó aqui do Map Over. Vamos aqui em Map Over, Revit. Vamos aqui em Connectors, Connector de novo. Vamos em Connect To. E a gente vai pegar um conector e vai conectar com outro. Bom, o meu primeiro conector que eu vou pegar vai ser lá no ponto A, o meu conector, né? Beleza. Conectorar aqui. A gente ainda não tem o conector desse outro conduit que a gente já vai pegar, tá? Mas já vamos preparar também do conector. Vamos preparar também para a gente conectar com o conector B.
Então, ponto B. Vou pegar aqui o conector B e vou colocar lá no Connect To. Show! Como que a gente encontra esses conectores aqui? Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro pegar os conduítes, que seria aqui no meu caso o primeiro conduíte e o último, né? Então vamos pegar o first item e o last item. Show de bola. First item, last item. Beleza. E aí, eu vou extrair esses conduítes, beleza? Vou pegar os conectores deles. Então, eu vou lá no meu nó do Beancoder Nodes. Cadê Beancoder Nodes? Vamos aqui em Revit, vamos em Connectors, Connector Plus. Aí eu vou ter aqui os dois conectores de cada um. Bom, aí pra gente encontrar qual que é o ponto relacionado aqui com o conector A e o conector B dos conduítes, pra gente conseguir fazer essa conexão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar aqui ó, a minha lista dos pontos dos conduítes e eu vou encontrar qual desses itens aqui é correspondente ao meu ponto A ou, no caso ali também, o meu ponto B. Então, eu vou usar aqui um nó que é o index of. Index of. E aí, eu vou perguntar aqui para ele, ó, dessa lista de pontos, qual que é o meu ponto A. Então, eu volto lá no meu ponto A, ó, pego aqui o location, localização aqui do meu ponto A, né? Vou lá na frente e coloco aqui o element. E aí ele vai buscar para mim, ó, que o índice dos meus conectores do conduíte relacionado ao ponto A é o índice 1. Show! E aí eu vou fazer a mesma coisa também para o ponto B. E aí no meu caso, a lista seria essa aqui. E o elemento, na verdade, é o meu ponto B, né? Então eu vou conectar lá com o meu ponto B, ó. Localização do ponto B. Show! Então, eu boto aqui, beleza, pegou aqui que é o meu índice 0. Maravilha. Agora, a gente vai usar o nosso nó, que é o getItemAtIndex. E aí, eu coloco aqui no meu índice, é esse aqui. E a minha lista são os conectores, né? Porque eu quero filtrar o conector. É o conector que me interessa. Então, eu coloco aqui, ele pega o conector. E eu vou fazer a mesma coisa para o ponto B. Conectores aqui, fechou. E o índice seria esse daqui. Beleza, ó. Então, agora eu tenho os meus conectores dos conduítes e agora eu vou conectar eles com os conectores da minha tomada e do meu ponto de luz do teto, tá? Para eu fazer isso, eu já tenho que conectar do meu conector A, eu vou simplesmente vir aqui e conectar o conector 2. E a mesma coisa eu vou fazer para o ponto B, conector 2. Pronto. Quando eu fazer isso, ele vai me retornar aqui como true, se deu certo. E se você for lá para o Revit, for aqui em Tab, você vai ver que agora sim os nossos elementos estão conectados e assim a gente finaliza essa nossa solução incrível aqui que eu disponibilizei para você. Bom, mas daí você deve estar se perguntando, né? Como que eu faço para encontrar os pontos de conexão automático, né? Então, por exemplo, aqui, eu quero encontrar esse meu ponto aqui para conectar automaticamente. Eu não quero dizer para ele aqui que é o ponto de cima sempre, né? Porque às vezes a gente pode conectar ele aqui pelo lado e tal. Então, como que eu faço isso, né? E também, como faço para conectar tomada com tomada, né? Então, beleza, eu te mostrei aqui como que a gente faz para conectar a tomada com o ponto de luz. Agora, como que eu faço para conectar a tomada com a tomada, né? E também, mais uma coisa que você deve estar se perguntando, é como faço para conectar várias tomadas com um ponto de luz, né? Que foi o caso que eu te mostrei no começo do vídeo, que a gente poderia selecionar várias tomadas e ele automaticamente rodaria todo o processo e conectaria aqui. Tá? Esses processos aqui, eles são um pouco mais complexos, tá? Eu precisaria de muito mais tempo para te explicar e aulas mais segmentadas, tá? Lá no meu curso Método AutoRevit, eu ensino exatamente isso daqui, passo a passo. Inclusive, é uma solução tão completa que a gente tem um módulo exclusivo
para tratar essa solução. Lá eu ensino como criar essa rotina para vários pontos de uma vez só, como que eu faço para conectar tomada por tomada, enfim, para você conseguir criar essa solução para qualquer caso que você tenha e sempre ter essa rotina em mãos. Então, se você quiser aprender tudo dessa solução para você conseguir criar qualquer tipo de conduíte e também aprender Dynamo do mais absoluto zero, além de também conseguir criar Python scripts para você utilizar diretamente a API do Revit, eu te espero lá no meu curso Método AutoRevit. Para você conhecer o curso e se inscrever, clica no link aqui do primeiro comentário fixado. E por hoje é isso, até mais, te espero no próximo vídeo.